lá na igreja dele, todo mundo diz que ele deu fogo, sacou fogo do capeta endemoniado. Moisés, vem aqui agora, seu moleque endemoniado. Tá vendo? Ele nem me obedece mais. A culpa é sua. Deixa comigo então. Moisés! Moisés, meu filho, você tá surdo, infeliz. Eu vou curar essa surdez com um tapa, rapaz. Olha aqui, toda vez que eu entro na igreja, a minha cabeça tá arrastada, seu infeliz. Moisés, vem aqui, Moisés. Moisés, eu só não te dou um soco ungido, Moisés. Eu tô cheio do poder de Deus. Mas é porque eu sou crente, Moisés. E a gente tem que dar um testemunho. Moisés, vem aqui, meu filho. Meu filho, guarda esse celular, Moisés. Guarda esse celular. Deixa eu te falar um negócio pra você, Moisés. Nós colocamos esse nome em você pra você libertar o povo lá do Egito, Moisés. Olha pra mim aqui, Moisés. Mas você é o primeiro a estar assim com o faraó, Moisés. O que eu faço com você, Moisés? Olha aqui, eu vou te falar pela última vez. Você se consegue. Eu prefiro morrer que é um filho igual a você e ir para o inferno. Some daqui, infeliz. Que velho ingrato, viu? Tá pensando que eu combino com essas coisas de ir pra igreja? Meu negócio é outro. Sabe quando eu vou pra igreja? Só quando eu tiver assim, ó. Ô Jesus, tem dó de mim, Senhor. Aí eu vou pra igreja. Um corpo esbelto como o meu. Você acha que é pra ficar sentado nesses bancos duros? Meu negócio é outro. Meu negócio é as night, é as menininhas. E aí, gatinha, vamos sair depois do culto, hein? Aí, bora. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Quem disse isso? De onde vem essa voz? Vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora. E se Jesus voltasse agora, você some? 10 anos se passaram. E a prostituta da nossa história se envolveu com vários rapazes. E às vezes ela se dopava para fazer os programas. E a drogada da nossa história destruía seu corpo cada dia mais e roubava da sua mãe por causa das drogas. A mendiga da nossa história continuou na miséria, passando fome e sendo discriminada pela nossa sociedade. A casal da nossa história, Só faltou se matar. ela já não aguentava mais apanhar dessa maneira. E ele, cada dia mais embriagado, batia na sua esposa cada dia que se passava. E o jovem sem compromisso de nossa história continuou indo para a igreja forçado pelos seus pais, mas continuou bebendo e fumando às escondidas. Se o homem parasse de andar por aí, buscando razão para viver, e olhasse para cima lembrando que Deus é a solução para o teu sofrer. Venham todos comigo, que eu prometo que no dia do seu enterro eu estarei lá. E nesse dia tão maravilhoso eu vos levarei flores. Aqui está uma prostitutazinha, morreu isolada em um canto qualquer. A mãe achava que ela estava em uma faculdade enquanto ela estava se prostituindo por apenas R$5. Quem é que pode ajudá-la, hein? Quem é que pode falar de Jesus para esta vida? Ela estava esperando que você saísse da sua vida, do seu conforto ou do seu bem-estar e viesse falar que Jesus poderia mudar a vida dela, mas não. Afinal de contas, você tem que trabalhar, não é? Quem é que vai dar o sustento da sua família? Jeová Jireh? Ah, ele não precisa disso não, não é? Estão sentindo o cheirinho? Um cheirinho bom. Cheirinho de mulher de Deus. Ah, como eu adoro esse cheiro. Ô moça, ô menina, você acha que depois de tudo as escondidas que você faz por aí, aí você vem na igreja e levanta a mão pro alto e diz aleluia? Com esse seu aleluia você está estremecendo o meu inferno? Não! Lá no inferno nós temos um nome muito especial para você. E te garanto que não é mulher de Deus, muito menos menina dos olhos de Deus. Lá o seu nome é lindo. Lá nós conhecemos você por prostituta.
cara chega na igreja e encontra um capeta falando umas coisas dessas. Isso não pode, não pode. Mas falar mal do pastor pode, não é? Falar mal da esposa do pastor também pode, não é? E até mesmo ficar olhando as pernas das irmãzinhas da igreja também pode, não é? Não venha me dizer o que pode ou o que não pode, não é? Lá no inferno também nós temos um outro nome muito especial para você. Nós gostamos de chamar você também de Jezabel. Aí paira uma dúvida na cabeça aí, né? Quem foi Jezabel, capeta? Quem é Jezabel? Aí eu te respondo, né? Se você fosse à escola dominical ou lesse a Bíblia, você saberia, não é? Mas se eu perguntar aqui quais os nomes dos personagens de Malhação, vocês sabem, né? Agora falar de Bíblia, não. Muito bem, eu vou te dar uma aula de Bíblia. O tio Capeta aqui vai te ensinar, tá bom? Preste atenção, tá bom? Jezabel foi uma mulher usada para destruir os profetas do Senhor. Ela perseguia os homens de Deus até a morte. Até que um dia ela ficou sabendo de um homem chamado Jeú que viria com a ira em seu coração para matar. Jezabel então ficou horrorizada. Ela se arrumou, se perfumou e colocou-se à beira do seu castelo. Do outro lado apareceu Jeú com os seus cavalos e seus eunucos. Ele olhou para Jezabel, mandou que subisse lá, pegasse ela e jogasse ela lá de cima. Eles subiram lá, pegaram Jezabel e jogou ela lá de cima. Quando ela caiu, igreja, o sangue dela salpicou pelas paredes. E Jeú veio com seus cavalos e passou por cima de Jezabel. Jezabel morreu. Passado algum tempo, os homens de Jeú falaram: vamos voltar e vamos enterrar Jezabel? Afinal de contas, ela é uma rainha, uma princesa, não é? Eles voltaram lá, igreja. Sabe o que eles encontraram? Absolutamente nada. Os cães haviam comido o corpo de Jezabel. Só sobraram as palmas das mãos e dos pés. Será que tem alguma Jezabel nos vendo aqui hoje? Será que tem alguma prostitutazinha gospel? Não sou eu que estou te chamando de prostituta gospel, não. Quer ver? Eu vou provar para você se você é ou não é uma prostitutazinha. Preste atenção, olha só. O teste vai ser... Me responda uma coisa aqui. A irmã trabalha normalmente de segunda a sexta, né? E tem o cabelo desse tamanho. Aí chega no culto de domingo à noite, a irmãzinha tá lá com o cabelinho todo lisinho, não é? Horas e horas de chapinha, dá-lhe prancha, às vezes a unção é tanta que sai até fumaça da cabeça. Olha, eu não estou falando que eu sou contra a chapinha aqui, tá? A chapinha é um milagre de Deus para sua vida, querida, pode saber. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas alguma vez você já fez isso daqui, ó? Deus, está vendo este cabelo lindo e maravilhoso? É para ir para a tua casa te adorar. Deus, está vendo esta roupa maravilhosa? É para ir para a tua casa declarar que somente tu és santo. Deus, está vendo esta sandália e esse sapato? É para me levar para a tua casa, não para a prostituição ou um motel. E quando eu chegar lá, eu declararei que estou linda assim, maravilhosa, para te agradar. Você nunca se arrumou para Deus, não é verdade?